A arte da oração, capítulo 7. Aprendamos a arte da oração na humilhação. Todos nós passamos momentos de humilhação. E quando Deus permite esses momentos tristes em nossa vida, precisamos tirar proveito desse momento para aprendermos mais dos mandamentos do Senhor, da obediência que Ele espera de nós, para que oremos com ardente desejo e disposição de obedecer ao Senhor em tudo que Ele espera de nós. E clamemos pela graça, busquemos mais da graça do Senhor nosso Deus. Uma lição é: atentamos-nos para os mandamentos do Senhor. Precisamos conhecer na prática os mandamentos que Deus tem para nós, porque os seus mandamentos são vida. A lei do Senhor é boa, santa, perfeita e agradável. É para nossa alegria que Deus nos revela o que é certo, o que é errado e o que Ele espera da nossa conduta cristã. Se nós queremos aprender na prática a arte da oração, antes temos que aprender na prática os mandamentos do Senhor nosso Deus. Sem esse pacto de obedecer ao Senhor, nas suas 10 leis morais de Êxodo capítulo 20 e em outros princípios, que o Senhor Jesus nos ensinou, sobretudo no Sermão da Montanha, do capítulo 5 e ao capítulo 7 de Mateus, como Deus nos abençoará se nós não estivermos dispostos a seguirmos os princípios revelados para o cidadão que pertence ao seu reino. Então essa é uma questão muito importante. Deus nos ensina a dependência dele, tão necessária. Leiamos Deuteronômio capítulo 8, os versículos 2 e 3, assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. A humilhação consistiu de privação e então da provisão da alimentação de Deus. O maná, o qual obrigou o povo a reconhecer que ele dependia de Deus, a fonte última da vida. O Senhor Jesus, enfrentando as suas mais duras tentações, ele vai citar aqui o discurso de Moisés, partes do discurso de Moisés em Deuteronômio. Em Mateus 4, de 1 a 11, nós temos as tentações malignas. Satanás usou 3 tipos de fontes de tentação para desviar Jesus da sua obra salvadora, e as 3 respostas finais e inabaláveis que Jesus deu foram todas tiradas desse discurso de Moisés em Deuteronômio capítulo 8 e também do capítulo 6. Tudo que procede da boca de Deus provavelmente se referia em particular à revelação de Deus que Ele mesmo transmitia ao povo. A sua palavra viva e eficaz é a mais poderosa arma espiritual da qual Jesus lançou mão para derrotar as tentações de Satanás. E nós precisamos também, diante das tentações que nos vêm de manhã, tarde e noite, precisamos citar a palavra de Deus e firmar nela para que nós vençamos em humildade, firmados no poder da palavra, as tentações terríveis do maligno. Jesus reconheceu que as palavras que circulam são a plena revelação da vontade do seu Pai, que são a verdade eterna e inabalável, e citados com a plena compreensão do seu sentido, com fé inabalável e com autoridade, são eficazes para enfrentar as forças infernais que desejam estragar o plano divino de restaurar os homens à plenitude da comunhão com Deus e de os conservar para o louvor da sua glória. Eu gosto muito do Salmo 119 e vou ler para você Salmo 119, 89, diz: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Deus firmou a sua palavra desde o céu. É palavra eterna, é palavra imutável, é palavra viva, é palavra que cria, é palavra eficaz. Agora, Deus nos humilha para que nós aprendamos a usar a sua palavra poderosa. Por ela, nós resistiremos às tentações do maligno e por ela, nós poderemos orar eficazmente ao Senhor. Orar de acordo com a palavra. Orar a palavra. A palavra é obra-prima, matéria-prima do Espírito Santo. Então, é por ela que nós podemos orar no Espírito e com o Espírito Santo de Deus. Uma outra lição: submetamos-nos à disciplina divina. É uma disciplina amorosa.
Deuteronômio 8:5 diz: sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Deus é um pai e sua disciplina tem o propósito de reformar, transformar e instruir. Também nós vemos isso no capítulo 32:6 e no Novo Testamento, no precioso livro de Hebreus, no capítulo 12, de 5 a 11, mostra que quem ama disciplina, Deus nos ama porque nos disciplina, e quem não faz parte dessa disciplina do Pai é porque não é filho, é bastardo. Deus quer ensinar a você a arte da oração, a obediência, e quer nos mostrar também que, afinados com Ele, a sua prosperidade pode ser bênção incomparável. Nós lemos também no versículo 17: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço adquiriram estas riquezas. Não é só porque a Bíblia diz que Deus se alegra na prosperidade dos seus servos. Muitas vezes nós expressamos: eu fiz isso, e começamos a mostrar para as pessoas, seja uma casa que construímos, seja um carro que reformamos, seja a construção do templo da igreja ou de dependência, seja qualquer coisa. Eu fiz, eu construí, eu realizei, eu idealizei. E Deus, onde fica? E a participação do Deus da sua vida, onde foi? Pois bem, então Deus nos disciplina, nos ensinando a obediência. Deus nos disciplina ensinando a humildade. Sem a disciplina do Senhor, estamos impossibilitados de viver a vida cristã na prática da oração, na prática da arte da oração. Uma outra lição: estejamos sob promessas e bênçãos incalculáveis. De fato, Deus tem promessas que nem conhecemos ainda. São centenas e centenas de promessas que se aplicam a nós, e mesmo as bênçãos que já colhemos, nós não temos consciência de todas elas. Nós vemos a finalidade da lei de Deus do capítulo 8 de Deuteronômio, e também no capítulo 28, a finalidade da lei de Deus, que é levar o homem ao temor de Deus, que, sendo o princípio de toda a sabedoria, é a fonte vital da vida humana. Então nós queremos e desejaremos viver para a glória de Deus. A própria palavra lei no hebraico fala em guiar alguém até o alvo. Da mesma maneira, o Evangelho do Senhor Jesus foi escrito para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenhamos vida, a vida eterna, vida no seu nome. João 20:31. Só em Cristo, uma vez que por lei e tentando viver apenas a lei, nós não seremos salvos. A Bíblia diz, Deuteronômio 28:1: te exaltará sobre todas as nações. Se vivermos afinados com a palavra de Deus, Ele nos exaltará sobre todas as nações. Foi uma promessa feita a Israel. Esse era o propósito de Deus para o seu povo. Seu cumprimento dependia da obediência deles. Tinham de agir de modo singular. Entre as nações da terra, eles deveriam ser luz a brilhar. E a exaltação prometida redundaria em riquezas até materiais, numa proteção do Senhor de inimigos, de secas, de pestes, guerras. Tudo o que Deus poderia pessoalmente tratar na sua teocracia, no governo divino sobre o seu povo, estavam prometidos. E é um livro altamente de promessas e promessas condicionadas. Deuteronômio traz muitas promessas condicionadas ao povo da aliança, a um povo que deveria ser obediente, humilde, e deveria acreditar nas promessas e nas bênçãos incalculáveis de Deus. E como nós vivemos hoje? Nós vivemos crendo, vivemos como o povo da nova aliança, o novo Israel de Deus, afinados com a palavra do Senhor, vivendo o amor e a vida abundante que Jesus trouxe e conquistou para nós na cruz e na ressurreição. Permitam-me usar um exemplo de Stanley Tan, da Outra América, proprietário de uma grande fábrica de plásticos, e na fachada da fábrica, do prédio da fábrica, além do nome da empresa, em destaque maior está: Cristo é a resposta. As pessoas que passam mesmo em alta velocidade podem ler lá, bem alto: Cristo é a resposta. E quando entram em contato com o proprietário, ou quando as pessoas vão fazer negócio na sua empresa, perguntam: o que significa aquilo lá? Cristo é a resposta. Então ele conta a sua história, e ele também expõe um plano de salvação, que Deus ama as pessoas, os nossos pecados nos separam de Deus, e que Jesus é a solução, Ele é o remédio, e nós precisamos aceitá-lo como o único e todo suficiente Salvador. E ele ora com as pessoas aceitando a Cristo. Stanley se julgava com limitação para dirigir os seus negócios, uma empresa com recursos imensos para produzir rendas. Quando ele lia Deuteronômio 8:18, ele gostava desta tradução: Deus é o que dá força para produzir riquezas. No lugar de
obter riquezas, ele gostava da tradução, produzir riquezas. É que Deus trabalha em comum acordo conosco. Deus toma nossas mãos e trabalhamos de mãos dadas. Stanley então chegou a contribuir com mais de $1 milhão por ano para obras cristãs em outros países. Ele dizia com frequência: nunca peça a Deus para torná-lo rico, torne-se apenas um dos seus fiéis administradores. Marketing, fundo de caixa, inventários, essas palavras tinham significados diferentes para Stanley do que era para os outros homens de negócio. Ele que cria realmente ter sociedade com Deus, cria de todo o coração. Aqueles que veem isso com tal ceticismo têm que considerar o fato quase inacreditável que Stanley nunca pegou dinheiro emprestado. Ele dizia: é melhor receber juros do que pagá-los. Ele sempre insistia que é melhor receber juros do que pagá-los. A nova fábrica que construíra ilustra isso. Ele e a sua esposa separaram $600 mil para construir esse novo prédio, que no final ficou em $3 milhões. E quando a obra ficou pronta, eles mesmos não sabem explicar. A conta apresentou um saldo de $600 mil. Relembrado de novo o texto bíblico: o Senhor é que dá capacidade e forças de produzir riquezas. A publicidade é feita quase toda por mala direta. Enquanto muitos têm respostas de 2%, que é normal, ele chegou a ter respostas de 8% de 250 mil cópias remetidas pelos seus empregados por ano. Desde o princípio, Stanley criou o catálogo chamado por ele Sua Frente de Loja. Tudo isso aumenta a história de sucesso de Stanley, razão que tinha apavorado com o diagnóstico que o médico lhe tinha dado. Quando em exames médicos, o diagnóstico foi apenas mais 2 anos para viver. O câncer já lhe tinha tomado parte do abdômen interior. Também quando o seu genro assustou com a queda das vendas, Stanley disse: vamos reunir todos os empregados amanhã bem cedo. Todos sentiram a tensão, sentiram a queda das vendas. Sabiam que o dinheiro estava difícil, mas viram a inquebrantável fé do seu patrão. E Stanley levantou a voz e disse: quero que registrem aqui que esta companhia não é controlada pela economia do país, mas por Deus. Alguns aqui são sabedores da promessa que Deus nos deu recentemente, onde Deus está dando os seus mandamentos. A política da empresa dele para com o povo dele. Eu vou usar essa expressão em Deuteronômio 8, 1 e 5. É talvez a razão que Deus permite vir dificuldades em nosso negócio. Vem para nos disciplinar e ensinar a obediência. Só Deus sabe a dimensão do que pode ocorrer na vida do cristão, no comércio, nos seus negócios, quando são obedientes ao Senhor. O versículo 11 fala em guardar mandamentos. Obediência requer leitura diária da Bíblia e requer meditação. Então o Espírito Santo acordava às 5 horas da manhã, orava ajoelhado por pessoas, especificamente com lista de pessoas. Orava com um companheiro de oração. Um exemplo claro de resultados foi quando um pai tinha medo que seu filho se casasse erradamente. Stanley disse: vamos orar e deixar com Deus, Ele cuidará disso. E foi resolvido, da melhor maneira foi resolvido. No versículo 18 é uma promessa muito especial. Ele creu que Deus lhes deu pessoalmente aquela promessa. A nossa empresa não é uma riqueza particular, mas é a administração da riqueza de Deus. Eu estou pedindo ao Espírito Santo de Deus para vasculhar meu coração. Peçam isso também. Vamos confiar nele juntos para experimentarmos mais uma vez as validades dessas palavras do Senhor Jesus em Mateus no capítulo 6. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, serão dadas. A esposa lhe perguntou: vamos reduzir nossa contribuição aos campos missionários? Ele respondeu: não, nenhum dólar. Deus está tentando nos dizer alguma coisa. O negócio pertence a Ele, e Ele nos prometeu prosperar. A esposa replicou: sua fé é uma força para mim. O que poderia abalar a sua fé? A morte? Ele teria que encará-la. Quando passou mal fortemente e teve que ser hospitalizado às pressas, então ele orou fervorosamente: Senhor, eu tenho ajudado a tantos, mas, Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, estou desenganado, se esta é a tua vontade, mas peço por uma coisa:
faças que esses 2 anos de vida que me restam sejam os mais produtivos como jamais fui. Que calor é este que sinto? Ele sentiu um calor muito forte naquele instante ali no hospital. Que calor é este que sinto? O Senhor me tocou, o Senhor me curou, ouviu minhas orações e tocou no meu corpo. Deus, louvado sejas. E de fato ele experimentou milagrosamente uma cura de Jesus. Sua esposa, na beira do leito, disse-lhe mais tarde: querido, você sofreu grande cirurgia, não tem outra maneira de fazer biópsias. Então o médico entrou no quarto dizendo: não acusam nada. Naturalmente não foi possível por algum motivo convencer que não era necessário fazer as biópsias, ou já estava em caminho e já estava medicado e não pôde ter nenhuma reação. E fizeram mais ou menos 16 biópsias. Agora chega uma carta de alguém que eles conheceram do outro lado do mundo. A pessoa no WhatsApp, naquela hora das biópsias, estava orando por ele. Depois parou de orar e teve paz. E passou a escrever. E escreveu para ele. E perguntou na carta: teve alguma necessidade naquele dia e hora? É assim que Deus faz. Ele pode levantar pessoas longe, de outro lado dos oceanos e mares, para orar por nós. Deus tem milhões de intercessores espalhados por toda a face da terra, que, como nós, oram com fé, com humildade, obediência, crendo nas promessas do Senhor. Que bênção! Stanley vem ajudando há anos muitas pessoas a encontrarem respostas para suas perguntas, problemas e necessidades. Ele disse: peço a Deus que as traga a mim pessoas às quais posso ajudar. Mas se Deus o levasse, sua graça sustentaria. Ele disse à sua esposa: como vamos ajudar as pessoas a crerem que Deus e suas promessas são reais? Ele próprio disse: sou comum, mas tenho um Deus grande. Quando obedeço os seus mandamentos, Ele vai operar. Stanley e família têm descoberto isso, que isso é verdade. Você também pode descobrir, nós podemos descobrir, qualquer que seja o nosso trabalho, a nossa família, o nosso ministério. Vale observar que, com tudo isso, Stanley era evangelista, ganhador de almas, discipulador e, nos finais de semana, ministrava cursos de treinamento para evangelismo. Portanto, ele era profundamente engajado na missão primordial de Jesus e de sua igreja. Sua experiência nos motiva e ensina um pouco mais da arte da oração. Ela está envolvida em todos os negócios da nossa vida. A arte da oração fez parte da vida do Senhor Jesus Cristo. Jesus não realizaria todo o ministério que realizou. Ele não venceria o poder de Satanás, o poder da morte, o poder do pecado. Ele não venceria no cumprimento da sua missão, quando com 33 anos ele ressuscitou dentre os mortos, voltando à vida. E porque Ele é a primícia dos que dormem, dos que ressuscitarão, porque Ele é a primícia, nós também ressuscitaremos um dia, estaremos um dia para sempre com Ele, estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Nós cremos nesse futuro glorioso, nesse futuro abençoador. Mas enquanto isso, com os grandes heróis e heroínas da Bíblia que levaram uma vida de oração no Velho e no Novo Testamento, nós vamos cultivar a arte da oração com muita simplicidade e humildade, porque a oração muda as coisas. Deus tem prazer em abençoar os que têm comunhão com Ele e aos que têm prazer em depender dEle, e demonstrar isso diariamente em uma vida de oração, orando continuamente, como Paulo disse, sem cessar, numa atitude de comunhão contínua com Deus da vida, o autor da vida, o Senhor da vida, aquele que é Senhor de todas as coisas. A Ele damos toda a honra e toda a glória. Amém.